A irmã Nelby, ela é missionária no Chad. Para onde Celiane vai? Ela me disse lá fora que quando Celiane chegar lá, ela vai botar quente em Celiane, vai botar para trabalhar mesmo, né, irmã? Não tem moleza não, tem? Irmã Nelby, pessoal, é do coração aqui nosso, viu? É uma parceirona nossa, amém? E agora ela que vai trazer a mensagem para nós nesta noite. Graça e paz, queridos. É uma alegria estar aqui nessa igreja. Primeiro que é sempre bom estar com o povo de Deus, amém? E mais alegre ainda porque daqui estou levando uma ovelha. Não é fácil alguém querer ir para o Chad, viu? Talvez você não conhece ainda, mas hoje você vai conhecer. Eu não sei se já está aí o... Ok. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente. Nós já estamos um pouquinho adiantado. Em Atos 26, 19 e o 20. O tema de vocês é o que Deus espera de mim, né? Missões. O que Deus espera de mim? Eu espero que nesses 3 dias vocês estejam refletindo sobre isso, do que Deus quer de vocês. Alguém já sabe o que é que Deus quer de você? Então vamos ver. Esse texto de Atos 9, ele fala um pouco sobre a conversão de Paulo, não é isso? E aqui em Atos 26, 19, fala um pouco sobre o que Deus quer de Paulo. E automaticamente o que Deus quer de nós. Atos 26, 19, que diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiro aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendasse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, aqui Paulo é muito claro aqui no que ele diz. Aqui ele estava preso, né? Ele ia ser julgado, era para ser levado, porque muitos estavam ali perseguindo Paulo. Depois você pode dar uma lidinha no capítulo 26, que você vai ver toda a situação. Então ele fala aqui, o rei Agripa, ele deixa ele se defender, né, da acusação, porque o verso ele disse: eu não vi nada que fosse para a morte desse homem. Então ele deixa Paulo se defender. Paulo conta um pouco sobre a conversão dele, quando as escamas dos olhos dele caíram e Jesus disse: entra naquela cidade, que é o versículo de vocês, e aguarde lá que eu vou dizer. Então Paulo, ele recebeu de Deus um chamado, ele recebeu de Deus uma ordenança, e ele não quis ser o quê? Quem pode me dizer? Está aqui no versículo. Ele não quis ser desobediente. Então cada um de nós, eu, você, os pastores, cada um de nós, um dia as escamas dos nossos olhos caíram. Amém? E hoje nós temos vida eterna com Cristo, não é verdade? Amém ou não amém? Hoje nós temos vida eterna. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por vocês. E agora nós somos devedores. E o que é que nós devemos ao nosso Deus? Aí nós vemos lá em Marcos 16, que fala do ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então esse chamado, queridos, não é só para missionária. Não é só para a missionária Celiane, nem os pastores, mas para cada um de nós. Agora, precisa todos irem para o Chad? Não. Precisa todos irem para o sertão?
mas nós somos missionários aonde nós estamos. Na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na vizinhança aqui nesse bairro, na vizinhança no bairro que você mora. Simplesmente nós temos que ser testemunhas desse Evangelho de Deus. E essa não é uma opção. Essa é uma obrigação. Porque quando ele disse ide, é imperativo. Ide, ele não disse, olha, se você quiser vá, não. Ele disse ide. Ele pagou o preço por mim e você. E agora nós somos devedores, assim como Paulo diz, eu sou o devedor, tanto a bárbaros como a gregos, como a todos. Eu sou devedor e você é devedor. E o nosso preço não é a cruz do Calvário, mas é uma vida em serviço ao Senhor Jesus. Amém? Esse tem que ser o nosso pensamento. Cada dia, quando levanta, quando dorme, quando está na cozinha, quando está na escola, quando está... Não importa. O que Deus espera de mim é uma vida no altar. Primeiro que tudo, uma vida em obediência. O rapaz aqui do louvor, ele disse uma coisa muito importante. Quando você não sente, você muitas vezes não vai fazer. Você precisa ser realmente um intercessor, um adorador, para realmente sentir a dor dessas pessoas. Hoje nós temos o continente africano, além da pobreza e de toda a miséria, a pobreza espiritual, mas nós temos o continente europeu com toda a riqueza e uma miséria espiritual. Nós temos a Índia, uma miséria tanto de pobreza como espiritual. São 33 milhões de deuses, de cão na Índia. Então, essa é uma obrigação nossa, queridos. Hoje ainda nós temos mais de 2 milhões de povos não alcançados. Hoje nós temos as nossas igrejas no Brasil, só no Brasil. E há uma grande representação. Mas por que ainda temos povos não alcançados? Porque nós não estamos cumprindo o que Deus espera de nós. Porque é muito cômodo vir para a igreja, sentar, ar-condicionado, bom louvor, mas e as vidas? Elas estão morrendo sem ouvir a palavra de Deus. Entre 1 a 4 pessoas no mundo nunca tiveram a chance de ouvir sobre Jesus. E nós estamos aqui na nossa condição muito cômoda. Eu tenho Jesus, eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna, e os outros? É isso que Deus espera de mim e de você, queridos. E eu espero que nessa conferência vocês possam abrir o seu coração, não para o continente africano, nem para o asiático, nem para outro, mas abrir o coração para não ser desobediente naquilo que Deus te chamou. Amém? Então, que Deus abençoe vocês nessa pequena palavra. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o Chad. Eu já estou lá há 7 anos nesse país. Deus me chamou primeiro para o sertão da Paraíba. Eu trabalhei com a Junta de Missões por quase 8 anos no sertão da Paraíba. E de repente, Deus se irmou e mudou tudo. E me mandou para o continente africano. Eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu nem gosto de línguas. Já sou mal em português. E aí tem que aprender as 2 línguas principais do Chad, que é o francês e o árabe. Então, Chad, aquela lá é a bandeira do Chad. O Chad fica na África Central. Os países vizinhos são esses que você está vendo aí no mapa: Líbia ao norte, Níger, Sudão, Camarões, Nigéria e República Centro-Africana.
O Chad está no coração da África. Ele é tido como o coração morto da África. Por quê? Porque ele está a 2/3 do deserto do Saara, dentro do deserto do Saara. Então, 3% mais ou menos da terra é arável, porque não tem rio. Existe o lago Chad, mas na parte sul do Chad, uma quantidade muito pequena de algodão é plantado e algumas coisas, como quiabo, alface, são plantados para o consumo dele. Nossa temperatura lá chega entre 55 graus a 60 graus. E aí eu tenho que usar essa roupa, porque eu trabalho no lado norte, aonde está a maior concentração de muçulmanos. Se eu quiser alcançar essas vidas através da palavra de Deus, eu tenho que ser obediente. Eu tenho que renunciar àquelas roupinhas mais fresquinhas, camiseta, coisas como essa. Por quê? Porque eles são muçulmanos. Se eu não respeito a cultura deles, eu não vou ter o respeito deles para pregar o evangelho. Importa que eles escutem a palavra. Importa que eles encontrem a salvação em Cristo Jesus. Então, não tem energia elétrica, não tem saneamento básico e é um dos países mais pobres da África. A população está entre mais ou menos 11 milhões de habitantes. Pode passar, querido. A religião, o sul do país é onde se encontra mais ou menos entre 34% e 35% são cristãos. Na sua maioria são católicos, quase 20%, 21% são católicos. O restante fica entre cristãos, evangélicos, né, e sem religião, animistas e ateus. Então, no norte do Chad, que é a região que eu trabalho e é a região que a Celiane vai trabalhar, pastor, ela está concentrada entre 97% muçulmana. Então, no lado norte é onde tem a maior concentração de muçulmanos. Nós temos as línguas oficiais, o francês e o árabe. Lá pratica-se a circuncisão feminina. Essas crianças, quando faz 7, 8 anos, elas passam pela circuncisão feminina. Isso com faca, gilete, vidro, não importa. Aonde foi, eles fazem, chega a idade, eles fazem. Quando ela completa 12 anos, ela é dada em casamento para um homem que ela nunca viu na vida. Pode ser um homem de 18, 20, 50, 60 anos, 70. E eles praticam o costume do dote. O homem paga o dote. Então, os pais geralmente se aproveitam com as filhas mulheres. E é aquela coisa mesmo de negócios, né? Venda. Pode passar. Essas são algumas das nossas comidas chadianas. A maioria dessa população, ela só come uma vez por dia. Por quê? Porque no Chad é um dos países mais caros para se viver no continente. Porque tudo que vem dele, tudo que vende é importado, vem de Dubai, vem da Nigéria, vem da França, porque ele não produz. A produção dele é só um pouco de algodão que ele produz e tem uma saída muito pouca, né? Uma exportação. Ele tem o petróleo, mas está concentrado na mão do governo. Então, mais ou menos esse povo recebe um salário mínimo deles, fica em torno de R$150 a R$200. Agora, para você ter uma ideia, um frango de 800 gramas custa R$20. 1 litro de óleo entre 10
a 12 reais. 1 quilo de arroz, 15 reais. Se eu comprar 2 fatiazinhas de queijo, é quase 30 reais. Então é muito caro a vida lá. Então esse povo não tem. Então a comida básica dele é feita com um grão chamado milete, que aqui no Brasil é conhecido como sorgo. Isso. Aqui nós damos para os animais, né? Lá eles fazem essa comida que está aí no meio, que é chamada de bule. É um tipo angu, eles botam dentro de uma cuia, faz o angu, faz um molho com quiabo pilado e um pouquinho de carne e osso que eles colocam, e eles comem com a mão direita, porque a mão esquerda eles usam para as suas necessidades fisiológicas. Então eles não usam. Se você for um dia no Chad, nunca dê a mão esquerda para apertar a mão de ninguém, nem pague nada, nem abra uma porta, não faça nada com a mão esquerda. Para mim foi difícil, porque eu sou canhota. E para mim foi muito difícil, principalmente eles não usam, não tem o costume de usar cadeiras, é uma esteira, tudo é no chão, como você está vendo ali, a minha foto ali mexendo na panela. Estou fazendo que estou mexendo, mas nem tem força muito para mexer. Eu fui lá naquele fogo quente. E aqui, essa parte de baixo é a cozinha chadiana. É desse jeito que eles fazem. Eles não têm como as nossas casas. As casas deles são diferentes. Eles não têm todos os cômodos dentro da casa. A cozinha faz do lado de fora, o banheiro é do lado de fora, os quartos dos homens, os quartos das mulheres, os quartos e o quarto do pai. Então, quando eu ia comer com esse povo, era difícil. Eu tinha que sentar na mão esquerda, porque ela ia automaticamente no prato. Muitas vezes eu fui abrir a porta do carro no táxi, ou fui pagar alguma coisa com a mão esquerda, a pessoa fica parada. Aí ele faz: madame, você fala, bom, isso não é nada bom. Não está errado. Aí eu me toco, passo para a mão direita. Nessa foto aqui do lado de cá, estou ali comendo um gafanhotozinho. Parece camarão, viu? É bom, Celiane vai gostar. Aqui embaixo é chá. Então, chá é típico. Aonde você chegar, eles vão te dar o chá. Então, é um chá verde que eles tomam. Eu não gosto, detestava chá. E nem gosto ainda. Mas lá eu já tomei litros e litros e litros e litros. Porque é um costume deles. E se você quiser ganhar esse povo, você tem que fazer como Paulo, né? Fazer de louco para os loucos, de santo para os santos. Porque o nosso objetivo, queridos, é que a glória de Deus esteja instaurada lá naquele país. É que este povo conheça a glória de Deus e aceite Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Porque nós entendemos, quando Jesus morreu na cruz, que Ele pagou o preço por nossa vida, por minha vida, por a tua vida. E nós temos que entender que nada do que façamos será maior do que o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Tomar chá não é nada. Ele deu a sua vida. Comer bule, um dia eu quase desmaiei. Eu comi bule de manhã, de tarde, de noite, uma semana inteira. Eu digo, Deus, eu estava fazendo um treinamento para missionários locais, chadianos. E aí eu disse, Deus, eu vou desmaiar aqui de tanta bule, porque é forte, queridos. Meu organismo não aguenta assim todos os dias. E a carne com quiabo, para mim, não é um problema. Eu gosto de quiabo. Agora, quem não gosta de quiabo, como a ovelha de vocês aqui, que não gosta de quiabo, eu já disse a ela, olha, começa a comer quiabo, porque lá é o que tem. Essa outra embaixo aqui, buí, elas fazem com arroz e leite azedo. E aí bota amendoim, bota um monte de coisa. Essa é horrível, eu não gosto. Esses são os nossos meios de transporte. O número 1 lá é o caminhão para viagens longas. Aí você está vendo
todas essas coisas ao redor, é a bagagem das pessoas. E eles vão em cima, você está vendo lá, e feliz da vida, porque está vendo um povo, nós, brasileiros, temos a grande bênção de ter nascido no Brasil, queridos. Só sabe o que é o Brasil é quando a gente vai para lugares como esse. Não é para a Europa, não. A Europa ainda tem, ela precisa de uma renovação espiritual na vida dela. Mas as coisas são tudo organizadas. Mas quando você chega num continente como esse, que as pessoas comem uma vez por dia, que elas não têm um salário digno, com 8, 6, 7, 10 filhos, e aí você vê esse povo num transporte desse ali, ó, cantando e feliz. Quando você encontra com o chadiano, ele faz a saudação, ele em árabe ele diz salam aleik. Aí você diz aleik salam. Inti af, betki af, aleik af. Aí ele faz Alhamdulillah. Sabe o que quer dizer? Ele diz assim, que a paz esteja com você. E aí eu digo, que a paz esteja com você também. Aí ele pergunta, e sua casa vai bem? Vai bem. E seus filhos vai bem? Vai bem. E sua esposa vai bem? Vai bem. Aí você diz Alhamdulillah, Deus seja louvado. Às vezes ele nem comeu, mas você não vê esse povo murmurar. E serve a um Deus que não faz nada. Um Deus que não salva, um Deus que não cura, um Deus que não é fiel, um Deus que não dá a vida eterna. Somente nós, aqui dentro desta palavra, que encontramos vida eterna em Jesus. Só nós temos, querido, essa satisfação e essa alegria, esse milagre da salvação. E muitas vezes nós murmuramos. Muitas vezes nós não damos glória por aquilo que Deus nos dá. Esse povo nem tem um Deus, nem tem uma condição de miséria, mas eles estão dizendo, Alhamdulillah, Deus seja louvado. Isso para mim me chocou. Eu digo, Deus, coitado de mim. Eu penso que saí de lá, deixei emprego, deixei família, deixei tudo, fiz alguma coisa? Fiz nada. Não fiz nada. Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro, e eu conheço. Eles não sabem. Esse povo, eles jejuam 30 dias. Agosto foi o jejum do Ramadã, 30 dias. Quando o sol nasce, quando o sol se põe, é que eles vão comer. Eles não engolem, pastor, nem a saliva. Nem a saliva. Pelo um Deus que não dá a ele nenhuma, não existe nada no Alcorão, que é o livro sagrado deles, que diga, faça o jejum e você vai ter a vida eterna. Mas nós temos, ou não? Nós temos. Mas quantas vezes nós não queremos vir para a igreja, participar das programações da igreja, dos evangelismos, das viagens missionárias, como o irmão disse aqui, o irmão ali falou, como? Mauro? Falou. Muitas vezes a gente não quer, passa como outros e não faz como aquela pessoa que ali chegou e falou com aquele, porque um mendigo, um sujo, prostituto, um homossexual, um drogado. E nós fazemos as nossas regras. Parece que quando a gente está no mundo, a gente está mais perto das pessoas. Quando a gente chega a Jesus, a gente se afasta. E é quando a gente deveríamos irmos mais adiante, porque esses que são dignos da salvação de Deus. Nós já somos salvos, queridos. Agora, se nós ficarmos dentro do convívio só da nossa igreja, e os outros, como ouvirão se não há quem pregue? Como? Aí você diz, o que é que Deus espera de mim? Que você abra sua boca e tão somente diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Só isso que Ele espera, é você dizer, eis-me aqui, usa-me. Porque esse povo que vive nessa condição de miséria,
eles fazem tudo pelo Deus deles. O maior medo de um muçulmano é para o inferno. E Alá não promete entrada no paraíso, perdão de pecado, nada disso. Mas eles oram 5 vezes ao dia. E não é aquela oraçãozinha: ah, Senhor, obrigado pelo dia. Ah, Senhor, e vai andando e já vai fazendo as coisas e tudo. Não, eles param. Eu fiquei chocada uma vez quando eu cheguei no mercado, um dos maiores que tem lá. Quer dizer, só tem esse mesmo. E eu vi uma multidão prostrada, adorando um Deus morto. Homens e mulheres. Você chega na loja de um, pode ser um comerciante, e diz assim: olha, eu vim comprar 10 mil reais na sua loja. Ele diz: passe depois, que agora eu vou orar ao nosso Deus, ao meu Deus, né? Ao Deus dele. Agora, quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Não é verdade? Aí a gente tem tempo para Facebook, a gente tem tempo para internet, a gente tem tempo para o final da novela, tem tempo para aquela novela que começou, ou aquele filme, ou aquele amigo que a gente vai visitar, mas não tem tempo para gastar com Deus. Então, queridos, o tempo e a oportunidade é hoje. Hoje que o Senhor nos chama para obedecê-lo. Obedecê-lo, é uma questão de obediência. Ou você obedece ou desobedece. Ou você cumpre o ide ou você não cumpre. Mas essa, saiba, é a tua e a minha obrigação. Então, eles sobem nesses caminhões e vão para várias cidades. Eu não sei como é que eles conseguem encontrar cada um a sua bagagem. Porque a missionária não teve ainda coragem de andar nesse não, viu? Mas eles encontram, porque não é direto, é no terminal não. Vai parando e cada um vai pegando a sua. Esse número 2 é o táxi Bruce, você vê, ali ele bota vários animais, bode, cabra, galinha, ovelha, dentro vai 30, 35, 40 pessoas e mais os colchões e as natas, que é as esteiras, as crianças, é uma festa isso aqui. Esse número 3 é um táxi para 7 pessoas, então ele bota 3 na frente, 4 atrás, é uma verdadeira lata de sardinha. E o camelo, que é mais usado pelos nômades. Tudo que eu estou falando aqui, queridos, é em relação à capital do Chad, que é N'Djamena. Eu não estou falando dos vilarejos não, viu? Porque se eu falar dos vilarejos, a gente vai passar a noite todinha aqui, você vai sair daqui só em lágrimas, pensando nesses vilarejos. Isso é a capital da cidade. Pode passar, querido. Essas são as nossas casas que nós temos no Chad, a maioria é desse tipo. Então, a número 1 é uma casa de pote-pote, é feita de lixo, areia e estrumo de gado. Eles misturam e faz um tijolo, feito aqueles tijolos aparentes, só que não tem cimento, porque cimento custa quase 100 reais um saco de cimento. Então, eles não têm dinheiro nem para comer, quanto mais para cimento. O único problema dessa casa é que no mês de junho a outubro cai a chuva. Então a chuva, quando cai, molha os tijolos e a casa, infelizmente, muitas caem. O número 2 é uma casa de barro, é mais da região leste. É aquelas casas, feitas aquelas casas que faz no sertão. Quem já foi no sertão conhece. Eles fazem uma armação de madeira e tem uma areia taipa, isso. Então, é mais ou menos desse tipo. Essa é mais segura. Essa número 3 é a casa que a missionária morou até esse ano. Ela tem uma parte de alvenaria, mas como eles não fazem cozinha nem banheiro, e o banheiro lá não tem aquele vaso sanitário, não é aquela coisa bonitinha, espetacular do banheiro de vocês aqui, né? Eles cavam uma fossa, fazem um buraco e aí já foi. Se você for de noite, faz até medo das baratas lhe levar para dentro do buraco, porque é
tanta. Então a missionária, quando chegou nessa casa, disse: não, Senhor, tudo bem, né? Mas eu tenho que fazer um banheiro. Então nós fizemos um banheiro, uma cozinha e uma arinha para que nós pudéssemos ficar. Mas infelizmente, como é de telha de alumínio, com 55 a 60 graus, fica difícil de ficar dentro. É um verdadeiro micro-ondas. Agora você sabe quanto eu pagava nessa casa? R$800 era o aluguel dela. R$800 para morar dentro do forno micro-ondas, que foi eu mesmo que fiz. Aí o proprietário, esse ano, 2012, ele se irmou, vai para R$1.600. Digo: Senhor, dessa vez não dá não, é dinheiro demais. Como é que eu vou tirar 1.600? E outra coisa, você tem que pagar 6 meses adiantado. E aí eu disse: olha, como eu vou para o Brasil, eu vou entregar essa casa, vou orar e Deus vai me dar outra. Então, eu volto entre final de fevereiro, começo de março. Não tenho casa ainda, mas eu sei que Deus, Ele já tem uma preparada para mim. Essa do número 4 é uma casa de couro de camelo. Geralmente são os nômades que fazem, é mais na região desértica. Nessa região que você está vendo desértica, não existe nada. Nós vamos para lá, passamos 15 dias, um mês nessa região, temos que levar até água, porque nem água não tem, não é boa para tomar. Então aqui você não encontra nem sequer um tomate, uma salada, uma cenoura. Você só encontra a bule, aquela que vocês viram do começo, que é de milho. Então quando nós vamos, nós levamos alguns mantimentos, algumas coisas e passamos, porque aqui nessa região nós fazemos um trabalho medical. Tem alguns médicos que são voluntários, então a gente parte com eles para dar uma assistência a esse povo, porque aqui está um dia e meio de viagem da capital para esse lugar, de caminhão. Não aquele grandão, aquele vai também, mas a missionária vai no outro. Não é naquele não. Pode passar, querido. Curiosidades do Chad. Eu não sei se dá para ver bem ali o número 1, embaixo a foto. Aquilo é um salão de beleza. Ao ar livre. Já pensou que chique? Então, o pessoal vai para ali, corta cabelo, faz unha. Só tem uma coisa: a mulher não vai. Porque as mulheres não podem estar expostas assim. Como é um país muçulmano, elas não podem estar no meio dos homens, nem no ar livre. Elas fazem o salão de beleza dela em casa. Esse salão de beleza é para os homens. Eles vão, fazem as unhas, cortam o cabelo e tudo mais. O número 2 é a geladeira de deserto. Eles pegam uma ovelha, matam a ovelha, tira a carne da ovelha toda, limpa, não fica ruim, viu, queridos? Eu já tomei. E eles colocam a água para que ela fique fresquinha. Então, eles estão no deserto andando e tomam sua água fresquinha. Na capital, se não tem uma geladeira, custa uma geladeira usada. Comprei em 2007, eu cheguei em 2006, 2007, Deus nos deu a possibilidade de comprar uma geladeira. Sabe quanto custava uma usada? Pensou? Usada? Mais ainda. Custou R$1.600. Hoje ela não funciona mais. Glória a Deus que tem uma missionária perto que tem uma geladeira. Eu tomo uma aguinha gelada. Mas a nossa já se foi. Então, nós usamos, sabe aquelas jarras que aqui no Nordeste tem, as jarras de barro? Pronto, a gente compra uma jarra daquela, enche d'água e bota a água ali que fica friinha. Essa é a nossa geladeira. Mas no deserto, como não chega a jarra, tem que ser a geladeira do deserto. O número 3, que está no meio entre o salão de beleza e a geladeira, é a aliança de casamento. Então isso não é uma brincadeira, nem nada fictício, é a realidade. Todas as mulheres chadianas que são casadas, elas pintam os pés de rena para mostrar que são casadas. Essa número 4, que você está vendo, essas 3 mulheres, o Chad, o Ancorão, ele dá para os homens a condição de ter 4 mulheres. É a poligamia. Então, eles geralmente,
quando você vê essas mulheres, esse é um véu de 6 metros que coloca, eu acredito que Celiane vai mostrar para vocês isso aí, esse véu, ela tem um. Então, elas usam esse véu. Quando você vê 3 ou 4 com a mesma roupa, isso quer dizer do mesmo marido. Se for 5, 6, é da família. Pode passar, querida. Chad, além de todas essas dificuldades, é um país que já vive 40 anos de guerra civil. Não se assuste, pastor, e não desista de enviar Celiane. Mas eu tenho que falar a realidade, não é verdade? Então, mais uma coisa, viu? Mesmo 40 anos, mesmo com tudo, nosso Redentor, ele vive, viu? Ele vive e cuida de nós. Depois que eu estou no Chad, eu já vivi 4 ataques rebeldes. Eu já corri dos rebeldes. Os rebeldes iam entrar na mesma cidade que nós estávamos, pega tudo e vai embora. Mas em 2008 foi o pior de todos. Foi lá que os rebeldes conseguiram entrar na cidade, na capital, Idi Amena, e nós tivemos que ir para pontos de refúgio. Como eu já tinha passado já por 3, esse eu achava que ia ser beleza, ia ser só o alarme. Então eu peguei a minha mala, pouca coisa, meu passaporte, né, isso já fica pronto. 3 horas da manhã, vamos para o ponto de refúgio. Chego lá, eles colocam dentro de uma sala, é um colégio, coloca dentro de uma sala. De manhã, eles nos dão um café da manhã, e quando nós estamos tomando o nosso café da manhã, um míssil caiu bem dentro da escola. E aí foi aquela correria, queridos. Todo mundo entra na sala, nós ficamos 24 horas embaixo das mesas, e o prédio balançava, parecia que ia cair. Parecia que era dessa vez. Eu me senti realmente como Davi, no vale da sombra da morte. Mas o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor estava lá. E ele cuidou de cada um que estava ali. Na nossa sala, toda a nossa equipe, que na época tinha mais ou menos entre 10 a 11 pessoas de diferentes nacionalidades. Tínhamos recém-nascidos, crianças. E para a glória de Deus, todos saíram em perfeitas condições. Então, queridos, quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. Se Deus te chamar durante esses 3 dias, saiba, Ele é fiel. Ele guarda. E sabe, a palavra de Deus diz que quando um crente em Jesus, ele morre, Deus faz uma festa no céu. Não é verdade, pastor? Deus faz uma festa. Então, se for para a morte ou for para a vida, não importa. Importa é obedecer. Então, nós saímos da capital de Idi Amena. Depois do dia todo, eles viram que não ia controlar a rebelião. O aeroporto já estava tomado, tudo estava tomado. Então, eles nos colocaram dentro de tanques de guerra. Queridos, eu nunca vi nem um 38. Um revólver 38. No Chad eu já vi lança-míssil, bazuca, metralhadoras das mais automáticas que existem nesse mundo. Entrei dentro de tanque de guerra. Eu digo: Senhor, mas Tu estás comigo, e Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E assim foi, queridos. Nós saímos ali em comboios de 10 tanques de guerra. Depois fomos para a base militar. Da base militar, ele nos colocou em outro país chamado Gabon. E para o que mais nos doía era que, ao passar pelas ruas, os tanques passavam por cima de cadáveres. E nós sabíamos que aqueles cadáveres eram de pessoas que não conheciam Jesus. Por isso que o tempo e a oportunidade é hoje, querido. Se você sair dessa porta e alguém te olhar, e você sentir o desejo de falar para aquela pessoa, fale, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sabia que Deus me guardou. Eu como estrangeiro, eu tinha um exército francês que podia nos tirar, mas aquele povo, eles não tinham ninguém por eles. Então são vidas que têm sido tragadas, mesmo aqui. Quantos acidentes, quantos assaltos, quantos assassinatos
tem tido. Mas essas pessoas, não importa quem são elas precisam ouvir do amor de Deus. Chad também, ele recruta crianças, 11 anos, quando as crianças não ficam brincando nas ruas, porque se fica, eles pegam os homens para levar para a guerra. Pode passar, querido. Então, vocês conheceram um pouco do país, um pouco da cultura. Depois vocês podem perguntar mais coisas para a Celiane, ou vocês podem perguntar para mim depois. Agora nós vamos falar um pouco sobre os nossos ministérios lá, aquilo que onde nós atuamos. Então, nós atuamos na escola Alfalá, é uma escola primária até esse ano. Esse ano nós já implantamos a escola fundamental. Essa escola começou na cozinha de uma missionária. Não foi eu que fundei essa escola, foi a missionária lá de Jane, que também faz parte dos parceiros e missões. Começou com 9 alunos, hoje nós temos 500. Hoje nós temos, começou com reforço, agora nós somos uma escola primária e uma escola de ensino fundamental. Porque entendemos que se nós investirmos na vida das crianças, esse país vai mudar. Se nós começarmos a trabalhar desde pequenos, até que ele chegue 15, 16 anos, a semente vai estar plantada no coração deles. Então é isso que Deus tem nos focado nessa escola. Al-Falah quer dizer, é uma palavra árabe, quer dizer escolhidos de Deus. Também está localizado num bairro 100% muçulmanos. Aqui é onde estão as etnias que fazem as piores rebeliões, são nesse bairro. Nós temos alguns problemas, algumas perseguições e tudo, mas o nosso Redentor, ele vive. E ele resolve todo, ele é advogado, ele é médico, ele é juiz, ele é tudo. Então o povo quer, no ano de 2011, quiseram fechar essa escola. Então a gente lutou e parecia que não ia, mas no dia 1º de outubro de 2011, o cão queria fechar, mas a escola foi aberta, para a glória de Deus. Pode passar, querido. Então, o nosso objetivo é ajudar as crianças a encontrar o verdadeiro caminho em Cristo, encorajar os professores a viver uma vida verdadeira em Cristo, porque a igreja chadiana, o percentual de cristão que existe no Chad são doentes. Então, uma hora eles estão na igreja e outra hora, quando tem uns problemas, eles vão para os feiticeiros. Se ele tem um salário de 150, se ele vê R$1.000, já entendeu o que acontece, né? Então, nós precisamos investir na vida deles. Nós queremos uma escola sarada, não uma escola doente. Então, para isso, nós precisamos investir na vida desses professores. Todos são cristãos. Também trabalhar, receber, as famílias que estão nesse bairro, também com o amor de Cristo. Nós queremos trabalhar com essas famílias. Queremos que elas vejam esse amor através da nossa vida. Relacionamento é algo importantíssimo. Relacionamento. Chad, ou um país muçulmano, você não pode pregar o evangelho. Eu não posso chegar e dizer que eu vou abrir e vou dar uma palavra para você. Não. Se eu fizer isso, eu posso sumir, né? Se eu fizer isso, eu posso, de repente, a casa de alumínio cair. Então pode acontecer alguma coisa. Então o que é que a gente faz? Relacionamento. Visita, estar ali, estar com as pessoas, comer com eles, comer a comida deles, fazer realmente a amizade, para que através da amizade você possa dar uma palavra de salvação para esse povo. Fazemos discipulados com os professores e aconselhamento. Aqui, essa é uma professora da escola. Aqui sou eu num treinamento para os professores, antes de eu sair agora em 2012, antes de terminar as aulas. Nesse lado de cá, esse jovem que está com diploma, é um chadiano que trabalha na escola. Ele começou como secretário da escola.
Então, como ele é um funcionário da escola, ele já é convertido, então eu, como mulher, posso discipulá-lo. Mas mulher não pode discipular homem. Mulher só pode discipular e fazer relacionamento, ir na casa de mulheres, para mulheres, não para homem. Agora, como ele é convertido e trabalha, é um funcionário da escola, então faz 3 anos que eu estou discipulando ele, para que ele seja o meu sucessor quando eu saia da escola para abrir outras, com certeza, né? Então nós queremos que essa escola continue, e para que ela continue, um dia Deus vai dizer: olha, Nel, você ou volta para o Brasil, ou então você vai para outro canto. Ninguém sabe o que é que Deus pode fazer, mas eu não quero que a escola feche, eu quero que a escola continue. Então tenho treinado ele para ser o meu sucessor, e é ele que está administrando a escola nesse momento que eu estou aqui. E glória a Deus, está tudo muito bem. Pode passar. Outro trabalho, outra atividade que nós temos é o Centro de Formação Marcas Anur. Também é uma palavra árabe, quer dizer luz para o bairro. Aqui nós já temos mais de 7 anos com esse centro. Esse centro tem mais de 300 alunos, todos muçulmanos, porque Deus me chamou para trabalhar com o povo muçulmano. Então pode ser um tubu, pode ser um árabe, pode ser um zahawa, não importa, povo muçulmano. Nós fazemos formação em inglês, francês, informática e árabe. Nós fazemos com esses alunos, quando a gente tem intimidade com eles, que eles começam em dúvida: e aí, você tem, o seu Deus dá perdão de pecados? E você tem a vida eterna? Você vai para o paraíso? São coisas que ele fica, e aí a gente aproveita para fazer estudos bíblicos com ele, usando tanto o Alcorão como a Bíblia. Porque dentro do Alcorão existem vários livros dos profetas. Ele vê Jesus como um profeta, né? Só não vê como filho de Deus, porque Deus não tem filho para eles. Nós fazemos também nesse centro, sempre na Páscoa, no final do ano, no Natal, fazemos projeção do filme Jesus e História de Deus na língua deles, porque o Chad, além do árabe e o francês, ele tem mais 131 línguas diferentes e faladas. Então nós temos várias porções da Bíblia em vários idiomas. Temos clube de inglês, onde discutimos também aspecto bíblico. Tudo isso são ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos anunciar o Evangelho. No ano de 2010, nós implantamos a sala de internet e a informática móvel. A informática móvel é para alcançar essa região que não tem condições, eles não têm condições de estar na capital. Então, nós levamos o ensino para eles, porque também entendemos que eles, se eles tiverem uma formação melhor, eles podem ter um emprego melhor e mudar de vida. Não é verdade? Eles podem, aqui nesse centro já formamos várias pessoas que hoje têm uma qualidade de vida melhor, né? Pessoas que já se converteram ao Evangelho. Existem jovens que já se converteram aqui e foram enviados para fazer o seminário fora, para voltar para ser missionário na sua região. Então, uma coisa interessante, você diz missionária, mas não tem energia elétrica. E como é que tem sala de internet e tudo isso? Porque nós trabalhamos com gerador, o país tem gerador e o centro tem gerador. Em 2011 nós tínhamos um geradorzinho pequenininho assim. Aí pegou fogo. Digo, eita Deus, e agora? Aí vem um muçulmano do lado e diz assim: usa o meu gerador, porque eu não quero que esse centro feche, nem pare. Você vê o que é que Deus faz? Deus é tremendo, queridos. Deus é tremendo. Creia que o seu Redentor, Ele vive. E Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e esperamos. Agora tem uma coisa, temos que ousar. Se dermos um passo, estaremos mais perto. Mais perto das nossas iniquidades e mais perto da glória de Deus. Primeiro nós nos refletimos, nos vemos, né?
Temos que fazer um conserto na nossa vida, temos que aprender a ser obedientes. E aí sermos ousados para dar um passo a mais. Só conhece, olha, às vezes, eu digo a você, eu fui missionária aqui, mas nada como esses 7 anos aqui. Esses 7 anos foi algo tremendo. Sabe, eu imagino Moisés vendo só a sombra de Deus e o rosto assim refletindo. Eu não vejo nem a sombrinha. E é maravilhoso, queridos. É difícil, mas é muito importante quando você sente a presença do teu Redentor ao teu lado. É importante quando você vê o poder de Deus atuando ali. É importante. Então, se você quiser conhecer o mais de Deus, ouse. Diga assim, olha, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. E você vai ver o que Ele pode fazer. Não existe dificuldade de língua, de dinheiro, de país, de nada. Eu não tinha nada. Nada. Eu chorava de dia, noite, noite, dia e noite. Eu digo, Deus, vou ficar louca. Porque eu preciso de mais de 3.000 reais para ir nesse país. Não tenho nem 20. E Deus diz, aquieta. Eu sou Deus. Então, se o Senhor te chamar, não importa os desafios, Ele é fiel para te levar, para fazer, para trazer à realidade aquilo que é o sonho de Deus para a vida de cada um de nós. Porque Deus é Deus. Deus não brinca de ser Deus. Ele é Deus. E Ele faz. Então, quando você ousa, Ele faz coisa como essa. Traz um muçulmano para ajudar o cristão a abrir, para pregar o evangelho, porque ele não quer que feche. Aí traz lá da Suíça um cabra que diz assim, eu vou comprar um gerador, agora vai ser um gerador, daqui até aquela parede ali, que é tanta energia que a gente não sabe nem o que fazer. Você entende o que é que Deus faz? Você está entendendo, queridos? Deus é fiel. Deus é fiel. Basta que nós ousamos também sermos fiéis a Ele. Por isso então que nós temos energia, por isso que nós temos internet. E ainda damos energia para um missionário que mora atrás do terreno do centro. Ele também usa essa energia desse gerador. Eu estou lá há 7 anos, mas os últimos 3 anos que eu tenho passado lá, olha, trabalhar no mundo muçulmano não é fácil, não só pela perseguição, pobreza, nada disso, porque é difícil. Quem é pastor, evangelista, esse pessoal que gosta de pregar, sabe, ele fica assim, Senhor me dá vida, Senhor me dá vida, Senhor me dá... Na verdade, Senhor me dá vida, então eu vou morrer. Senhor, preciso ver um convertido. Mas no mundo muçulmano não é fácil se converter alguém. Ele se converte com a própria revelação do Espírito Santo, através de sonhos, de visões. Nós levamos a semente, somos semeadores, plantamos a semente, mas quem faz germinar é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos um trabalho também com igrejas nos lares, já temos mais de 8 igrejas nos lares. Em 2010 nós fizemos mais de 40 batismos dessas igrejas. Nós trabalhamos com alguns missionários nacionais em regiões mais distantes que a missionária não pode ir porque é mulher, do sexo feminino. Você está vendo ali aquele homem todo de branco ali, número 3, se chama um marabu, é um chefe religioso. Ele é como, a gente pode dizer assim, como ele, o Papa, como alguém de autoridade, que diz assim, é ou não, faz ou não faz. Nós estamos lá, vocês estão no CD e nos pendrives, nós estamos nas fitas cassetes.
Então nós compramos fitas cassetes, gravamos testemunhos de homens muçulmanos que se converteu no Evangelho e distribuímos gratuitamente para as pessoas. Se ele tem um rádio, ele escuta. Se ele não tem, a gente leva o rádio lá e ele vai escutar. Então, um belo dia, este homem escutou uma fita de um muçulmano que se converteu, que também era um imame, né? Um chefe religioso como ele, só que o imame é um escalão mais alto. E ele escutou, e ali ele teve a revelação de Deus, e ele se converteu. A conversão desse homem, a gente pode dizer 100 pessoas aqui no Brasil. Poderia ser, porque é difícil. Esse homem já tem influenciado a região que ele mora, que é uma região bem dentro do deserto mesmo. Ele tem influenciado. Essas mulheres daqui do número 6, aqui embaixo, são mulheres da mesma região desse Marabô, que também, algumas delas já se converteram. E tem pedido que nós possamos enviar pessoas para que elas sejam alfabetizadas, porque elas querem ler a Bíblia na língua delas. Então, é algo tremendo esses três anos. É como se nada acontecesse e de repente, puf. Mas sabe o que é isso? Quem sabe me dizer o que é isso? É a missionária que faz milagre? Não. É o poder de Deus sendo expressado através das orações dos justos. É intercessão, é joelho no chão, é oração que faz essas coisas acontecer. Quando você ora, são como mísseis e bombas que você joga em todos os países e todos os povos. São bombas que trazem vida, que não mata, mas dá a vida eterna. Então ora, queridos, ora porque as coisas acontecem. Esse aqui, número 4, é um missionário já discipulando outro de outra região. Esse homem, ele recebeu uma Bíblia de um médico que veio fazendo um trabalho de um mês e deu essa Bíblia. E ele começou a ler. Ele começou a ler. E um dia ele recebeu uma revelação do próprio Jesus através de um sonho. E ele se converteu também para a glória de Deus. Hoje nós já temos mais de 40 pessoas convertidas nessa região dele. Nós saímos também, projetamos filme Jesus. Então, esses, queridos, têm sido os nossos pequenos frutos ali naquele país durante esse tempo que nós estamos lá. Deus tem mostrado, Deus tem trazido no coração, não somente do meu, mas de outros missionários que estão lá, que esse é o tempo do Chad, é o tempo de colheita. Eu tenho recebido notícias de lá, de outros já que já se converteram. Então, a gente tem visto que Deus tem mobilizado aquelas pessoas. A semente está brotando, talvez semente que nem foi outros missionários que já saíram, mas hoje estão brotando e nós estamos aí também ajudando na colheita. Temos desafios para 2013, que é receber 3 novos missionários e um é a nossa irmã Celiane, né, a missionária Celiane. Infelizmente ela não está aqui, eu disse que eu ia pegar ela, mas ela se escondeu lá no seminário, viu, pastor? E temos um casal que é do Nordeste, lá do Maranhão, que também está indo conosco. Queremos começar um projeto de futebol na escola e no centro, porque futebol é algo que abre portas. Queremos começar a melhorar os livros da biblioteca, livros cristãos, porque no ano de 2011, no fim do ano escolar de 2011, os alunos queriam comprar os livros cristãos para levar para casa. Eu digo, opa, eu dou de graça, não tem problema. Pode levar, porque uma literatura evangélica entrar na casa de um muçulmano é algo tremendo. A gente não sabe o que é que Deus pode fazer, né? Então nós queremos melhorar. Queremos comprar um terreno para a associação ANARDA. ANARDA quer dizer reconciliação, porque esse é o nosso ministério, né? O Ministério da Reconciliação. Então nós queremos, os papéis já saíram e tudo da associação, porque entendemos que agora na capital
os trabalhos já estão bem estruturados. Queremos partir mais além, mais além e mais além. Quem sabe enviar missionários, né, de lá para outros países que estão precisando. Queremos também trazer equipes de profissionais para formações práticas. Ou seja, que formações práticas? Costureiro, pedreiro, padeiro, coisas simples, porque esse povo não sabe. Então, pessoas que queiram, que ouse dizer: usa-me, Senhor. Aí diz assim: olha, eu vou dar 1 mês de férias meu, eu vou dar 2 meses, eu tenho 3 meses aí de licença prêmio, bora. Então, a passagem custa 7.000 reais. Será que isso é dinheiro para o nosso Deus? Não. Eu não tinha nada e estou lá 7 anos, viu? 7. Às vezes eu olhava na minha conta e dizia: Deus, eu tenho que pagar 3.000. Só tinha 200. Eu digo: eita, agora deu, viu? E dormia, orava, dormia e orava. E no outro dia o dinheiro estava lá. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então não importa, Ele quer só que você diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Queremos também ajudar financeiramente alguns missionários locais. Nós temos um projeto para pegar esses missionários locais, que as igrejas do Chad são pobres, não investem, não têm dinheiro para investir. Nós queremos investir, porque entendemos que o tempo também é dos nacionais, dos locais, dos chadianos. Eles já falam bem árabe melhor do que eu. Eles falam as outras línguas. Eles podem comer a bule todo dia, que não vai desmaiar, feita missionária. Então nós entendemos que se nós investirmos nele, vamos ver esse chá de ganho para Jesus. Amém? Estão dormindo? Glória a Deus. Estamos terminando já. E queremos plantar novas igrejas nessas regiões que vocês viram, das pessoas que se converteram, o Marabu, aquele outro que estava com a Jalabi. Então queremos implantar mais 10, 20, 30, 40, quem sabe? Deus é que sabe quantas mais nós vamos implantar. Então esses são os motivos de oração, esses são os nossos projetos para 2013. E para terminar, temos o nosso desafio pessoal do nosso ministério. Nós precisamos ter ou desafiar 100 pessoas com 50 reais. 50 reais, será que é muito? Não, né? Mas se eu, com 50 reais, com 100 pessoas, com 50 reais, eu posso voltar por mais 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que é o meu alvo. E quem sabe o que é que Deus vai fazer, né? Quem sabe? Então, ou 25 igrejas com 200 reais. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Tanto 3.000 é para ministério pessoal, 2.000 para investir no ministério. Então, na minha vida, comida, roupa, nós precisamos comprar um carro. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa, porque para avançar o trabalho, nós precisamos das finanças. Então, fica aí o meu desafio para o ministério. Depois você pode ir lá fora, tem uma mesa que tem alguns trabalhos, que são trabalhos feitos com as mulheres chadianas, elas mesmas fizeram em Ponto Cruz. E você pode olhar ou adquirir alguma coisa, você também vai estar ajudando e investindo no ministério no Chad. Você pode pegar esse cartãozinho aqui. Esse cartãozinho você não paga nada. Você pega, é um adesivo, você cola na sua Bíblia ou no seu quarto, espanta as muriçocas e lembra da missionária. Então, aqui tem algumas informações do Chad e também tem meu e-mail, tem a conta corrente, tem todas as coisas. Aqui tem um cartãozinho, é uma ficha de compromisso. Se você quiser receber notícias, se você quiser receber, né, as informações, se você quiser ser um intercessor ou um mantenedor com algum valor que Deus queira que você esteja investindo, você pega essa fichinha, preenche ela. Eu sei, a hora está avançada, mas
Você bota teu e-mail, teu telefone, teu nome e o que você vai ser. E aí você me entrega. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu sei que a hora está bem avançada, mas não existe coisa melhor do que gastar a vida falando do nosso Deus. Que Deus abençoe essa igreja, que essa conferência, pastor, seja uma bênção na vida dessa igreja e que seja 3 dias de grande transformação. Que vocês ousem a estar mais e mais na dependência de Deus, a buscar mais Deus, a seguir aquilo que é, o que Ele quer para vocês. Amém? Obrigada.